E vamos falar do episódio 4 de X-Men 97, que foi dividido em duas histórias diferentes que devem estar acontecendo ao mesmo tempo. Lembrando que na playlist X-Men 97 aqui do canal, tem vídeos com várias informações do desenho antigo, que devem ser reutilizadas no novo desenho. Várias das informações que mostrei lá já foram adaptadas nesses 4 primeiros episódios. Logo nos primeiros segundos do episódio já tem coisa nova. A música que toca durante a logo da Marvel Animation é diferente. Agora dá pra ouvir um arranjo similar ao dos filmes. Jean Grey também aparece diferente. Antes, ela aparecia com o cabelo solto, mas agora vemos seu cabelo preso. Isso acontece por causa da reviravolta do episódio passado. Achei interessante que Tempestade não aparece na abertura, apesar de ter uma história nesse episódio. Não sei se é porque está fora dos X-Men ou porque está sem poderes. Outro que não aparece é Bishop, por causa do ocorrido no episódio passado. Nas cenas novas, vemos Longshot ao fundo, enquanto Jubileu ataca Mojo. Essa cena foi adaptada do episódio Longshot. Depois, temos cenas do episódio Conforto Gelado. Vemos Polaris e Havoc, além do Homem de Gelo e Forge. Porém, o mutante de raízes indígenas parece mais velho e de cabelo longo, bem diferente de como era naquele episódio. Também temos uma adaptação da parte 2 da saga da Fênix Negra, quando Xavier tenta um contato telepático com os X-Men, mas é impedido por Emma Frost. Responda se sentir minha presença. Quem saberia como bloquear minha onda psíquica? Barreira dupla, uma humana, uma eletrônica. Juntas estão confundindo a penetração. Além da telepata, conseguimos ver outros integrantes do Clube do Inferno, chamado de Clube do Círculo no desenho antigo. Da esquerda para a direita, vemos Sebastian Shaw, Harry Leland e Donald Pierce. Algo que notei nessa cena é que alguém dos X-Men gosta de tomar um mate, porque ali perto tem uma cuia similar àquelas de chimarrão. O prédio que aparece no quadro ali atrás me lembrou o laboratório de Moira na Ilha Muir. A nossa mais jovem integrante merece um pouco de júbilo no seu aniversário de 18 anos. Fera faz um trocadilho com o nome de Jubileu, já que seu nome deriva da palavra júbilo, que seria uma grande alegria. Tô com garoto propaganda de shampoo. A garota merece. Wolverine também faz uma zoeira, só que com Fera. Em inglês, ele o chama de propaganda de Rogaine azul, e usa a expressão I second, indicando que concorda com o que ele falou. Rogaine é um medicamento para crescer cabelo, e como o Fera é peludo, seria um bom garoto propaganda. O pai de alguém não comprou o pônei que ele queria aos 15 anos. Os meus pais morreram quando eu era criança. Em inglês, Morpho fala Sweet 16 na sua fala zoeira, mas nossa dublagem preferiu colocar como 15 anos. Isso porque no Brasil, as festas importantes para garotas normalmente são aos 15 anos de idade, mas nos Estados Unidos, essas festas são aos 16, que é uma idade onde o adolescente já pode, por exemplo, começar a dirigir legalmente. Como já havia sido sugerido no desenho antigo, Magneto teve seus pais mortos durante o Holocausto. O desenho mostra que Jubileu estava para fazer 18 anos. Eu só acho que isso não bate muito com o que foi falado no episódio Longshot, exibido pela primeira vez em outubro de 96. Eu odeio quando o Wolverine me trata como criança. Eu tenho 17 anos. Então o desenho não parece estar seguindo um tempo real. Eu já tinha achado estranho quando vi o certificado de morte do professor, com uma data diferente da exibição do último episódio. No quarto de Jubileu, além de alguns pôsteres que parecem ser de banda de rock, vemos o que parece ser um pôster do Bruce Lee, possivelmente uma alusão às origens chinesas de Jubileu. Mas Genosha entrar na ONU é uma grande coisa. Nada demais. Meu aniversário é mais importante. Em inglês, Jubileu faz uma associação com McDonald's na fala. Ela diz que Genosha nas Nações Unidas é como se fossem batatas fritas pequenas, enquanto o aniversário dela era o Big Mac. Você joga videogame mesmo? Ah, não é à toa que ninguém se animou. Roberto usa a expressão make or break em inglês. É uma forma de indicar que certa coisa pode ser algo importante, a ponto de destruir um relacionamento ou construir um relacionamento. Legal que no primeiro episódio do desenho antigo, já vimos Jubileu jogando nos fliperamas, mostrando que ela realmente gosta de videogames. Aqui vemos uma pelúcia que claramente tem a aparência de Longshot. Pelo jeito, Jubileu ainda pensa bastante no personagem. A melhor referência do episódio com certeza vai para esse videogame.
Motendo é uma óbvia referência a Nintendo, mas apesar de ter alguns traços e cores similares à de um Nintendinho, a estrutura do console lembra muito mais um Mega Drive, principalmente quando olhamos os controles. Em outra cena mostrando o videogame, ainda aparece escrito 16-bit e a luz vermelha de energia, que não haviam aparecido antes, deixando o console ainda mais parecido com o Mega Drive. Aqui dá pra ver melhor o cartucho, que faz referência a 2 jogos. O rosto de Apocalipse é baseado no jogo exclusivo do Super Nintendo chamado X-Men Mutant Apocalypse, lançado em 1994. Já a posição dos X-Men é baseada no cartucho exclusivo de Mega Drive, chamado simplesmente de X-Men, lançado em 1993, só que invertendo as posições dos personagens. Mais um episódio que o Roberto fala sobre sua mãe em português na dublagem americana. I'd rather minha mãe find out I'm a mutant than be caught dead playing that. Interessante que ao fundo fica tocando uma música que parece latina, lembrando até a música Smooth do Santana. Quando são afetados pelo videogame, dá pra ouvir o clássico barulho da conexão de escada da internet, bem típica da época. Depois, temos uma referência à primeira história do desenho, Noite das Sentinelas, quando uma delas destrói o quarto de Jubileu tentando capturá-la. Erro de identificação. Objetos inanimados. Iniciar programa de rastreamento. Notem que o carro está com uma animação um pouco diferente do restante. Isso parece ter sido um destaque para indicar uma outra referência, que seria da fase bônus do jogo Street Fighter 2, aquela com o carro que precisamos destruir para ganhar pontos. Além disso, durante toda essa parte dentro do videogame, colocam músicas e sons que lembram jogos. Um dos que eu achei mais legal foi esse Go, que lembrou um jogo bem da minha infância. Vemos outro item clássico da época, a cabine telefônica. Além disso, não dá pra deixar de pensar na referência ao filme Matrix. E mais episódios antigos sendo mostrados. Agora, falando do episódio Ilha de Escravos, onde mutantes eram forçados a construir uma represa em Genosha. Alguns dos mutantes que apareciam naquele episódio são mostrados aqui novamente. Nessa cena, conseguimos ver de relance o mutante Thunderbird, conhecido no Brasil como Pássaro Trovejante. Ele ficou conhecido no desenho antigo por aparecer na abertura ao lado dos vilões, apesar de ser um herói. Lá ao fundo, vemos um mutante com poder de fogo e roupa amarela, que provavelmente deve ser Pyro, da Irmandade dos Mutantes. Também aparecem Blob, Solaris e Dominó. Foi você, maluca das correntes, que ligou mais cedo pra gente? Maluca das correntes. Em inglês, ela chama a personagem de Hot Topic Stalker, que seria algo como perseguidora chamativa. Escuta o que a mocinha tá dizendo. Vocês estão tipo em um videogame. Adorei o tipo. Alteraram Totally para tipo em português. Acho que fica uma adaptação interessante. Ao se apresentar, Mojo mostra uma cena do episódio Mojovisão, onde Wolverine enfrentava robôs que simulavam a guarda imperial de Shi'ar. Mojo comenta que está magro por causa da audiência ruim. Nos quadrinhos, era dito que a audiência influenciava seu poder, não sendo exatamente um alimento. Interessante que essa fala dele pode ser referência à audiência da Marvel nos últimos anos, já que os filmes e as séries não estavam fazendo tanto sucesso. O vilão então comenta que foi para a área dos videogames e decidiu fazer um jogo em que a Jubileu seria a peça central. Sério? Eu? Qual é? Grandes nomes são caríssimos. A Cristal estava ocupada, deixa quieto. Essa referência a Cristal foi legal. Lembrando que a mutante, cujo nome em inglês é Dazzler, já havia aparecido no desenho antigo e se apresentava em shows. O futuro tá Motendo e o Mo é de Mojo. Bom que ele deixou explicado, senão ninguém ia perceber essa referência óbvia à Nintendo. Ou vai que foi uma forma de não tomar processo da empresa japonesa, né? E como no desenho antigo, Mojo pensa em programas de TV que fazem relação com programas que realmente existem. Who's the Boss era uma série de sucesso que foi transmitida entre 84 e 92, e se eu bem me lembro, chegou a ser exibida no canal Warner no Brasil. A Different Road era um programa exibido entre 87 e 93. Além dos membros mais famosos dos X-Men, vemos Ford com a mesma roupa que usa mais à frente no episódio. Também vemos Estrela Polar, um membro da Tropa Alpha que apareceu em alguns episódios do desenho antigo. Mas a maior surpresa foi mostrarem o mutante Darwin, estreante no desenho.
Armando Munhoz estreou no quadrinho X-Men Deadly Genesis Volume 1, Edição 2, em 2005, e tem o poder de se adaptar a qualquer situação. E falando em adaptar, seu personagem apareceu no filme X-Men Primeira Classe em 2011. O outro programa, chamado Divorce Court, é sobre casos de divórcio e teve algumas versões diferentes, sendo que a mais nova estreou em 1999 e é exibida até hoje. Os sobrenomes de Scott e Jean aparecem na tela, podendo indicar problemas no casamento deles, algo meio que esperado. O nome do jogo no episódio fica como X-Men A Ascensão de Jubileu, sendo que o nome X-Men fica bem similar ao do jogo arcade, lançado em 1992. Curiosamente, esse jogo de fliperama foi feito para promover o desenho Pride of the X-Men, um episódio piloto de uma série de X-Men que acabou não sendo bem recebido. Temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O jogo mostra Magneto como o vilão, o que não deveria ser surpresa, já que ele foi o chefe final em todos os jogos que citamos nesse vídeo. Na tela de seleção de personagem, vemos Jubileu, Colossus, Roberto, Magia, Longshot, um ícone sem nada e Cable. Algumas imagens com essa tela já haviam sido divulgadas há um tempo. Lá ainda dava para ver o ícone de Havoc, Tempestade e Ciclope. A primeira fase se chama Rua Distópica, sendo assim uma adaptação da história Dias de um Futuro Esquecido. Dá até pra ver um pôster que faz referência à capa dessa história nos quadrinhos. A maior diferença é que parecem mudar Magneto por Gambit, possivelmente porque o mutante de poderes magnéticos é o chefe final do jogo. Também incluem o que parece ser Xavier lá embaixo à esquerda, mas era quase impossível saber que mutante estava naquela parte da capa do quadrinho, e muitos citavam que poderia ser Forge. Essa temática do jogo ficou muito legal, bem no estilo briga de rua da época, feitos pela Konami e pela Capcom. O rosto dos personagens no background e a forma como seus nomes são escritos parece ser uma referência ao primeiro Marvel vs Capcom. Detalhe que Jubileu era uma personagem de assistência nesse jogo. Com a grande audiência, Mojo volta a ficar gordo, relembrando sua aparência do desenho antigo. A segunda fase é na Terra Selvagem, que foi mostrada em vários episódios. Além disso, essa é a primeira fase do jogo X-Men do Mega Drive. Legal que mostram até o vilão Sauron, que ao ser derrotado, volta a ser o humano Cal Lycos. Ali no background também dá pra ver uma referência a Garok, outro personagem que, assim como Sauron, também aparece na história Terra Selvagem, Coração Selvagem. Dessa vez, a verdadeira Espiral aparece, ainda trabalhando para Mojo, assim como no desenho antigo. E a fase final é no Asteroide M, local que foi a fase final no jogo arcade e no Mega Drive. Legal que Roberto aparece com um pé de cabra na mão, arma clássica dos jogos de briga de rua. Nessa cena, ele novamente fala minha mãe em português, mesmo na versão americana. I remember seeing this place on the news with minha mãe. Enquanto Roberto conversava com Jubileu, ele é atacado e teoricamente morre, já que deu game over e sua barra de energia some. Essa era a melhor hora para mandarem o Welcome to Die, fala icônica de Magneto no jogo de arcade de 92. Notem que Espiral aparece em pé nessa cena, mas na seguinte já está sentada no console. Eu achei uma vida extra. Com certeza tem alguém ajudando a gente. Bom, se ele recebeu game over e conseguiu voltar, aquele item não deveria ser exatamente uma vida, e sim um continue, ou até mesmo uma ficha. Não tô nem aí. Pô, eu tô ferrado. Esse lugar é muito perigoso. Eu vou vazar daqui. Eu sei que você tá nervoso, mas não adianta gritar comigo. Aqui Roberto fala novamente em português na dublagem americana. Tô nem aí. Pô, tô ferrado. Esse lugar é muito perigoso. Vou vazar daqui. I don't speak justifiably angry Portuguese, but I know. Tiveram que adaptar a fala de Jubileu, porque ficaria sem sentido na nossa dublagem. Em inglês, ela diz que não sabe falar português justificadamente raivoso. Aquela personagem que havia aparecido antes salva os dois e se revela como uma versão mais velha de Jubileu. Ela diz que é uma réplica digital da mutante, um tipo de testadora beta, usada antes do jogo ser lançado. Seu visual é muito similar ao da personagem dos quadrinhos chamada Abscissa, uma Jubileu de outra realidade que havia se tornado escrava de Mojo. Já havíamos comentado em outro vídeo que essa personagem iria aparecer em X-Men 97. Ela não fala esse nome durante o episódio, mas a legenda do Disney Plus revela que esse é o codinome dela. As imagens que aparecem no monitor são de uma arte que quase sempre usam ao falar do desenho antigo. No background também dá pra ver alguns X-Men no modelo bem poligonal.
Eles aparecem com espinhos nas roupas e olhos vermelhos, talvez porque Mojo os veja como inimigos. Normalmente, essas informações do fliperama são de personagens jogáveis, mas um deles ali parece muito o Senhor Sinistro. É raro conseguir jogar com vilões nesses jogos. Mojo aparece como o verdadeiro chefe final do jogo. Legal que a Abscissa também ganha uma barra de energia e o status de Player 3. O jogo só acaba depois que o déspota apita. Adaptaram a fala dela, apesar de ter o mesmo sentido. Em inglês, ela fala algo como "só termina quando o déspota gordo cantar". Ela é baseada numa expressão original americana, onde se fala sobre uma cantora gorda, fazendo menção às óperas. O próprio Mojo fala algo similar no desenho antigo. O show não acaba até que o gordão cante. Vocês podem ter acabado com o meu show hoje, mas eu juro que vou acabar com vocês no reboot! Perderam uma fala legal de Mojo em inglês, onde ele usa a palavra cancelar. Essa era a forma que os seres do Mojoverso usavam no desenho antigo para falar sobre derrotar ou até mesmo matar. Cancele! Cancele todos! Bom, agora vamos falar da segunda história desse episódio, contando o que está acontecendo com Tempestade nesse meio tempo. A história é baseada no quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 186, e leva até o mesmo nome desse quadrinho. O começo é bem parecido, só que enquanto no desenho Ford faz um jantar numa casa humilde, nos quadrinhos ele prepara café da manhã num apartamento bem luxuoso. Além de explicar seu poder de entender como construir qualquer aparelho, Ford também fala que perdeu sua perna e sua mão em uma guerra, só não fala qual foi. Nos quadrinhos, foi dito que ocorreu no Vietnã. Agora mostram que sua mão também é robótica, mas no desenho antigo não tinha como ter certeza, porque ele aparecia de luvas. Notem que aparece uma coruja vigiando Tempestade. A mutante decide andar a cavalo para sentir o vento. Interessante que no episódio Terra Selvagem Coração Selvagem, ela andava a cavalo junto com Vampira, e tem uma conversa exatamente sobre o controle dos seus poderes nesse momento. Você, mais do que ninguém, sabe como o tempo pode mudar depressa. Essa fala de Ford lembra uma fala de Xavier para Tempestade no filme X-Men O Confronto Final. Em inglês, ela ainda é mais parecida. Bom, as coisas estão melhores, sim. Mas você sabe muito bem que o clima pode mudar. Notem também que a montanha ao fundo parece ter a forma de um rosto de coruja. Ao fundo, vemos a imagem do grupo Fator X, que havia aparecido junto com o Ford no episódio Conforto Gelado. Mas o mais importante é a outra foto. Vemos Ford com roupas militares, junto de Godfrey Adler, o criador das coleiras que anulam o poder mutante. Ele aparece no episódio A Cura, lembrando que Mística estava se passando por ele e diz que o verdadeiro estava morto. Também dá pra ver outra pessoa na foto, e pela roupa deve ser Bastion, provavelmente o vilão final dessa temporada. No outro quadro, vemos escrito X1963, que deve ser referência ao ano de estreia dos quadrinhos dos X-Men. Tempestade nota que Ford estava muito preocupado em trazer os poderes dela de volta, o que faz o mutante revelar que, em parte, ele se sente culpado daquela arma que anula poderes existir. Ford comenta que um cientista na Escócia fez os colares, usando como base seus esboços de quando trabalhou no exército. Esse cientista era Adler. Ford fala que ama a Tempestade, mas é recusado pela mutante que dá um tapa nele. Nos quadrinhos, parece que ela dá um soco mesmo. Tempestade então tenta ir embora, mas é puxada de volta por um novo vilão. Ele se autodenomina o Adversário e fala que vai se alimentar dos sentimentos ruins da mutante. O personagem apareceu pela primeira vez em Uncanny X-Men Volume 1, edição 188, possuindo Naze, o xamã da tribo indígena da qual Ford é descendente. Ele revela o que seria sua verdadeira forma somente na edição 227. O desenho deu a ele a forma de uma coruja demoníaca, que deve ser aquela mesma que apareceu nos arredores de Tempestade durante o episódio. Nos quadrinhos, é dito que o adversário pode alterar sua forma e possuir pessoas, além de alterar a realidade. Isso pode explicar como ele trouxe Tempestade de volta e pode indicar que Ford será controlado depois de ser atacado. Antes do vilão revelar seu nome, eu até achei que poderia ser o Rei das Sombras, personagem que apareceu no desenho antigo e causou alguns problemas à Tempestade. Apesar de terem algumas semelhanças, eles são personagens diferentes. Bom, e isso é tudo para esse vídeo. Gostaria de agradecer a todos vocês e pedir para que me ajudem a divulgar esses vídeos da forma que puderem. Se realmente meus vídeos têm essa qualidade que vocês dizem, então vamos buscar alcançar uma maior quantidade de pessoas para assisti-los.
Até a próxima!